segunda-feira, Pai querido, e nós temos em vista que muitas pessoas têm passado, Senhor, por lutas, por dificuldades, por guerras, Pai querido. Muitos até mesmo, Senhor, passando por um momento de frieza, de desistência espiritual. Mas nós estamos aqui, Senhor, como igreja, clamando, buscando, intercedendo, Senhor Jesus Cristo, por aqueles que nós não temos visto, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar em Teu altar, meu Pai, este culto que se inicia através de oração, meu Pai. Este culto que se inicia, Pai querido, com o povo se colocando de joelhos e com a cara no pó, Pai querido, clamando a Tua face, Senhor. Pai querido, não pode ser, Senhor, mais um culto nessa noite. Não pode ser, Pai querido, aquele culto regrado, engessado, meu Pai. Nós precisamos entender, Senhor Jesus Cristo, que aonde o Senhor está, alguma coisa diferente precisa acontecer, meu Pai. Por muitas vezes, Senhor Jesus, nós entramos, meu Pai, já com as práticas habituais, já não esperando mais nada, Pai querido, já não ansiamos mais sentir a Tua presença, Jesus. Poucos se importando com o horário que o culto começa, mas muitos preocupados com a hora que o culto termina. Muitos afazeres antes, muitos afazeres depois, muita preocupação durante o culto, e não consegue abrir o coração, e não consegue orar com todo entendimento, e não consegue se lançar aos seus pés. Ou seja, Pai querido, a maioria de nós entramos aqui bombardeados, meu Pai, por dias ruins, Pai, por notícias, Senhor, desagradáveis, e assim, Senhor, nós não conseguimos se desprender de nós mesmos. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu acredito no poder da oração, meu Pai, num desejo sincero do coração de se relacionar, Pai querido, com o Senhor. Oh Pai querido, vai se manifestando, Jesus, em nosso meio na noite de hoje. Pai querido, vai derramando a Tua graça, vai derramando o Teu poder. Aonde houver, Pai querido, em nome de Jesus, alguém, Senhor, se esfriando, alguém cansado, alguém oprimido, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita agora, Pai, visita agora. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, meu Pai. Senhor, o país tem passado por crises, por dificuldades, e nós somos privilegiados, Pai querido, de ter a Ti, Senhor, como nosso escudo, como nosso auxílio, como nosso socorro bem presente. Nós não somos imunes nem isentos, meu Pai, de nada, Senhor, que se apresenta na nossa nação, nem das pragas, nem dos vírus, meu Pai, nem da economia, mas nós temos um Deus provedor, nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus que guarda, nós temos um Deus que restaura, nós temos um Deus que edifica, nós temos um Deus que abre porta, nós temos um Deus que se manifesta, e é este Deus que nós viemos buscar na noite de hoje. Uma oração precisa ser feita com fé, uma oração precisa ser feita com convicção, porque ela vai te aproximar de Cristo, ela vai lhe permitir ouvir a vontade do Senhor. Não é orar até que Deus te ouça, mas é orar até que você possa ouvir a Deus, porque o Senhor tem um projeto, o Senhor tem um plano, o Senhor tem uma direção, Pai querido. Senhor, nós oramos por esta igreja, meu Pai, aonde o Senhor Jesus tem feito tantas e tantas promessas. Um lugar, Pai querido, aonde haverá crescimento. Um lugar, Pai querido, aonde o Senhor Jesus, nós iremos viver, Pai querido, noite sobrenatural, Pai. Oh Senhor, milagres da Tua presença, cura, Jesus, restauração. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita o coração do caído neste momento. Pai querido, quantos de nós temos colocado, Senhor, abismos diante de nós, para não prosseguir no Evangelho, meu Pai. É só alguma coisa dar errado, meu Pai, que nós já queremos largar. Oh Jesus, é só alguma coisa sair do controle, que nós já encontramos culpados. Não vou mais, não quero mais, eu vou largar, eu vou abandonar. Mas Evangelho é persistência,
Evangelho é continuar mesmo quando nada esteja acontecendo. Evangelho é abraçar quando você precisa ser abraçado. O Evangelho é chorar com aqueles que estão chorando quando a tua necessidade é chorar no ombro de alguém. Evangelho é subir em cima do altar e pregar uma palavra de cura quando a enfermidade na tua casa ainda não foi removida. Evangelho é subir no altar e pregar prosperidade, que Deus vai abrir a porta e talvez você passando necessidade na tua casa. O verdadeiro evangelho é esse, meu Pai. Não é o evangelho de interesse, se eu estou bem eu vou, se eu estou bem eu faço, se me agrada eu quero. Não, não, não. Isso é evangelho superficial. Isso é evangelho, Pai querido, que não permite que ninguém crie raízes. Isso é evangelho, Pai querido, que não causam marcas, meu Pai. Isso é evangelho, Senhor Jesus Cristo, que não ensina a se aprofundar, Pai. Mas o verdadeiro evangelho, Senhor Jesus Cristo, ele pode ser baseado sobre a vida de Paulo, meu Pai, que por quantas vezes foi açoitado, apedrejado, por quantas vezes passou por naufrágio, por quantas vezes passou por enfermidade, e ainda assim clamando a Ti, Pai querido, para que removesse o Senhor dele aquele espinho na carne. Ainda que o Senhor não tivera removido, meu Pai, ele não desistiu. O verdadeiro evangelho, Pai querido, é um homem preso, detido, abandonado, sozinho, Pai querido, dentro de um cárcere, e ainda encontrar forças, Pai querido, para escrever, para incentivar, para fazer com que a igreja avance, para fazer com que a igreja cresça. Se nós chegamos até aqui, Pai querido, como igreja, neste ano de 2024, meu Pai, foi porque o Senhor entregou a sua vida, meu Pai, para ensinar 12 discípulos. Discípulos esses, Pai querido, cheios de defeitos. Discípulos esses, Pai querido, oh Senhor, que aos olhos dos homens não valiam nada. Ainda assim, Pai querido, o Senhor insistiu. Ainda assim, Pai querido, o Senhor ensinou. Quando nós vemos, Pai querido, Pedro, o homem, Senhor Jesus Cristo, que vai te negar, mas que vai se arrepender, se tornando, Pai querido, um grande pregador do Evangelho, meu Pai. O homem que inicia, Senhor Jesus Cristo, a igreja em Jerusalém. O homem, Pai querido, que dá o ponto de partida para que houvesse, Senhor, uma igreja aberta nos dias de hoje. O homem, Pai querido, que verdadeiramente pregou o Teu Evangelho, meu Pai, e teve como recompensa, Pai querido, a crucificação de cabeça para baixo. E hoje, se não tiver recompensa, ninguém vem. E hoje, se não tiver recompensa, ninguém faz. Hoje, se tiver que tomar tempo, eu não posso, eu não consigo. É o dia do meu descanso, é o dia dos meus afazeres. Ei, crente, Lamondere biacomon dalaço, ei, duriaço de biacomon, e midori assori adalabacamandaraça. É tempo de despertar, é tempo de ler a Bíblia. Leia a perseguição de Jesus Cristo sofreu nos 4 evangelhos. Leia a igreja crescendo no livro de Atos. Leia as cartas paulinas, as perseguições, os açoites. Tudo para que hoje existisse um lugar de adoração chamado igreja. Oh Jesus, que graça é essa, meu Pai, que presença. É noite de reconstrução. E biacomon, eluque assodiabaquemei, e me dá sodecomon biacai, ari, rebiekemei delebi comundarácia. O evangelho não é de qualquer jeito. O evangelho não é descomprometido. O evangelho não é de qualquer forma. Ei, para se tornar discípulo de Cristo tem que ser perseguido. Para se tornar discípulo de Cristo tem que negar a si mesmo.
Quando fala em negar a si mesmo, ninguém quer negar o seu tempo, ninguém quer negar o seu programa de TV, ninguém quer negar o seu futebol de final de semana, ninguém quer deixar de beber um copo de cerveja e negar a si mesmo, ninguém quer largar a carreira de cocaína, ninguém quer largar a masturbação, ninguém quer largar a pornografia, porque é necessário abandonar os hábitos ruins. Senão nós somos meramente religiosos. Se não somos meramente religiosos. E Jesus chamou uma nova geração para pregar a palavra. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Pessoas que mentem para não estar no culto. Pessoas que mentem para não participar. Ah, Jesus! É noite de você se arrepender. Porque o pastor não sabe, a tua liderança não sabe, o teu marido não sabe, a tua esposa não sabe, os teus filhos não sabem, mas Deus sabe. Será que Deus conhecer o teu coração te assusta ou te acalma na noite de hoje? Será que Deus esquadrinhar o teu coração na noite de hoje te traz conforto ou te traz preocupação? É tempo da igreja refletir que os últimos dias vêm batendo as nossas portas e que logo chegará o tempo de Cristo vir buscar a tua igreja. É o amor de muitos se esfriando. São pessoas criando para si falsos profetas. Vão para lugares para ouvir aquilo que gosta, não aquilo que deve. Ninguém quer renunciar, ninguém quer pagar um preço. Passar uma madrugada em branco, chorando, aflito, desesperado, perguntando para Deus o que está acontecendo. É difícil. Isso é evangelho. Isso é se tornar o seguidor de Cristo. Oh Senhor, nós queremos viver milagres, mas nós não oramos nada. Nós queremos ser sábios, Pai querido, mas nós não lemos a Bíblia. Oh Senhor, pela maioria das vezes nós somos pior do que aqueles fariseus, meu Pai, que o Senhor tanto confrontou no seu ministério. Estão muito mais preocupados, Pai querido, com as vestes, com o lado externo, mas do lado interno cheio de hipocrisia. É, Jesus, eu sou o primeiro, Pai querido, na noite de hoje que preciso, Senhor, ser tomado pelo fogo consumidor do Senhor, Pai querido, para que seja o Senhor arrancado, exterminado, Senhor Jesus, tudo que existe em mim que não agrada a Ti, meu Pai. Eu não mereço, Senhor, eu nunca mereci, nem tampouco vou merecer, Senhor, tanta benevolência, tanta bondade, tanta misericórdia, Pai querido. Mas eu tenho total consciência que eu preciso se arrepender todos os dias. Eu tenho total consciência que eu preciso mudar todos os dias. Eu tenho total consciência que eu preciso ser melhor todos os dias. Eu tenho total consciência, Pai querido, que eu preciso levar a Tua obra a sério. Isso aqui não é passatempo, isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é um faz de conta. Existe uma batalha espiritual travada neste momento. Enquanto tem uma igreja orando aqui, tem centro espírita clamando por outros deuses, tem vela sendo acesa, tem animal sendo morto, para que casamentos sejam destruídos, para que enfermidade mate pessoas, mas a igreja está orando. Talvez a tua oração neste momento é: Senhor, eu preciso de dinheiro. Talvez a tua oração neste momento é: Senhor, eu preciso trocar de carro. Talvez a tua oração neste momento seja: Senhor, eu preciso fazer uma viagem. Talvez a tua oração neste momento seja: Senhor, eu preciso de uma mudança de cargo, o meu salário já não está atendendo as minhas necessidades. E Deus está falando: abre a tua boca e clama a mim para que eu te responda, não nas tuas necessidades, porque tem um povo padecendo, porque tem um povo do lado de fora enfraquecido.
E a oração de um justo pode muito em teus efeitos, Jeová. Oh Senhor, não é culto de oração não, mas eu vou orar até você sentir a presença de Deus. Se você ficar disperso até as 9, 10 da noite, eu vou orar até as 9, 10 da noite. Nós vamos cultuar até meia-noite aqui, mas que a gente vai sair daqui transformado, nós vamos. Se não tiver renúncia a Jesus, não dá para viver nada. Se não tiver, Pai querido, obediência, não dá para viver nada. Se não se dedicar, não dá para viver nada. Não vai sair do lugar, continua estagnado, não anda para frente. Oh Senhor, nós clamamos a Ti, Pai querido, para que a Tua igreja, Senhor, seja avivada. E uma igreja avivada não é uma igreja que canta o louvor em som alto. Uma igreja avivada não é um povo que bate palma. Uma igreja avivada não é um povo que sai rodando. Uma igreja avivada não é um povo que fala em línguas. Uma igreja avivada é uma igreja que prega o Teu evangelho para os necessitados. Todas as vezes que houveram algum avivamento, este avivamento contagiou cidades, estados e países. Avivamentos que começaram com 2, 3, 4 pessoas orando em particular, em uma pequena sala. Aí eu pergunto, Senhor, por que nós como uma igreja não conseguimos fazer isso? Porque às vezes a igreja está cheia e não tem 2 ou 3 orando por um avivamento. É uma igreja que ora por si mesmo, é uma igreja que busca por si mesmo, é uma igreja vaidosa. Oh Jesus, oh Jesus, é o inaceitável do Senhor. Ah, é bonito. O Senhor vai fazer grandes coisas. O Senhor vai libertar. O Senhor vai curar. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai perdoar de dívidas. O Senhor vai entregar benefício na terra. Mas o Senhor está preocupado em salvar a tua alma. Oh Jesus, não nos deixe, meu Pai, se esquecer em nenhum segundo da nossa vida, meu Pai, o preço que foi pago na cruz do Calvário. Oh Jesus, estão pregando, Pai querido, que Tu era uma pessoa tão legal, mas tão legal, uma pessoa tão generosa, uma pessoa que aceitava tudo, uma pessoa que não implicava com ninguém. Ah, você não pode falar isso porque Jesus não falou. Ei, uma pequena reflexão para você: pessoas legais naquele tempo não eram crucificadas. Pessoas boazinhas naquele tempo não eram crucificadas. Pessoas que eram crucificadas naquele tempo eram pessoas que se levantavam contra o governo de Roma. Eram pessoas que falavam e pensavam diferente. Jesus não era este cara maneiro, que tudo pode, fica de qualquer maneira, não precisa mudar não, você vai para o céu. Se não tiver arrependimento, se não tiver mudança, se não tiver transformação, vai passar 10, 15, 20, 30 anos na igreja e não vai morar no céu. Oh Senhor, quanta vaidade, meu Pai, quanta vaidade, Jesus. A Tua igreja não precisa de vaidade. A Tua igreja precisa de pessoas comprometidas. A Tua igreja precisa de pessoas que oram. A Tua igreja precisa de pessoas, Senhor Jesus Cristo, que abrace, que chore junto, que compre brigas, Senhor. Precisa de pessoas sábias na Tua palavra, que saiba, Pai querido, aconselhar um casamento em crise, que saiba, Pai querido, aconselhar, Senhor Jesus Cristo, alguém que está no vício. Mas nós se tornamos, Pai querido, meros julgadores de situação. A igreja, ao invés de abrir as portas, tem colocado pessoas para fora, porque nós somos hipócritas, porque nós somos mentirosos, porque nós queremos agradar aqueles que nos agradam. Mas a palavra diz que amar quem nos ama é muito fácil. E nós precisamos cumprir o que está escrito na Bíblia: ame o teu inimigo, ame aquele que não gosta de você, ame aquele que continua falando mal de você pelas costas. Oh Senhor, que presença é essa, Jesus?
A minha carne está tremendo nesse altar. Eu não sei se você está sentindo. Eu não sei de que maneira que a graça de Deus está chegando até você. Mas se ela não estiver chegando na tua vida neste momento, meu irmão, é necessário fazer uma autoanálise. A igreja tem orado de quarta, a igreja tem orado de sexta, a igreja tem orado de domingo, a igreja tem consagração. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Pai querido, toma diante de Ti, Senhor, este culto na noite de hoje. Pai querido, nós queremos ouvir a Tua voz, meu Pai. Usa de maneira especial, poderosa e gloriosa, Senhor, a vida do pastor Anderson, meu Pai, que veio, Senhor, trazer uma palavra para a Tua igreja na noite de hoje. Senhor, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito para que sejamos transformados. Derrama o Teu Espírito, Pai querido, para que sejamos avivados. Derrama o Teu Espírito, Pai querido, para que haja arrependimento, Senhor. Derrama o Teu Espírito, Pai querido, para que a Tua igreja possa receber dons. Uma igreja sadia na terra, uma igreja que tem dons. Uns pregam, outros louvam, outros profetizam. Uma igreja saudável que cresce, tem as engrenagens ajustadas. Não existe inveja porque um faz isso, eu também quero fazer. O outro não faz, eu também não vou fazer. Não, não, não. A igreja é feita de pessoas imperfeitas. E se você veio procurar a perfeição dentro deste lugar nas pessoas, eu sinto muito, mas você está perdendo o seu tempo. Sinto muito, mas eu lhe convido a olhar no espelho todos os dias de manhã e tentar encontrar um segundo de perfeição. Não existe. Então é necessário olhar para o nosso irmão com respeito, com compaixão, ter uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio. É quanta fofoca, Jesus, é quanto disse-me disse. Eita Jesus, é pessoas combinando pelo WhatsApp: hoje eu não vou no culto porque é fulano que prega, então eu também não vou, então eu também não vou. É pessoas conversando pelo WhatsApp: eu vou falar tudo, Jesus, eu não quero nem saber. Tu te entenda com Cristo depois e mude o teu comportamento. Pessoas criando situação, porque hoje não precisa mais bater na porta, hoje não precisa mais tomar um café junto, hoje é só pegar o celular e sair disparando aquilo que você acha, aquilo que você pensa. E Deus está vendo, e Deus está vendo, e Deus está vendo o quanto você tem amaldiçoado vida de pessoas, o quanto você tem falado mal da igreja que você congrega, o tanto que você tem dado as costas para o seu ministério, o tanto que você tem feito o corpo mole, o tanto que você tem mentido diante de Deus. Ei, Deus vai te envergonhar se você não mudar. Ei, como um dalabador que a soria dalamandarás. Dentro do seu trabalho você é visto como crente, e Deus está falando: se não mudar a postura, eu vou envergonhar. Ei, porque ninguém brinca com o nome de Deus, porque mandamento vai dizer para não bem dizer ou falar o nome de Deus em vão, e muitos no nosso meio brincando, muitos brincando de ser crente. Jesus, que você é? Eu sou cristão. Ei, 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 escute, vai ler a palavra, vai ler a palavra. A primeira vez que um discípulo foi chamado de cristão foi quando ele ensinou o povo da Antioquia. Você já ensinou alguma coisa para alguém dentro do evangelho? Você já leu para aprender? Você já leu para ser confrontado? Aí quando você ensinar alguém, aí você se torna um cristão. Aí você se torna um discípulo, porque só ensina quem aprendeu, e só aprendeu quem sentou, quem respeitou, quem obedeceu e quem se dedicou. Não se aprende evangelho de qualquer maneira, não se aprende evangelho de qualquer forma, não se aprende evangelho fazendo de qualquer jeito, não aprende evangelho com indisciplina.
Ou você vai sair crente daqui na noite de hoje, ou você vai sair para nunca mais voltar. Mas que a palavra vai falar com você, mas que a oração vai falar com você, mas que essa reflexão que deve estar te triturando aí dentro, e ela não é só para você não, ela pega principalmente aqui, ela começa de cima deste altar. Sabe por quê? Porque a igreja é reflexo do seu pastor. Se o pastor não tiver santidade, a igreja não tem. Se o pastor não tiver boa vida financeira, a igreja também não tem. Se o pastor não tiver dedicação, ele não ensina ninguém a ser dedicado. Se o pastor não for discípulo, ele não discipula ninguém. Oh Jesus, tenha misericórdia, meu Pai, porque nós estamos se perdendo. Tenha misericórdia, Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos abandonando o verdadeiro evangelho, se apostatando, Pai querido, verdadeiramente. Oh Senhor, é noite de renúncia, é noite de colocar tudo para fora, é a tua oportunidade. Ele conhece o teu coração, o meu, melhor do que nós mesmos. Ele sabe tudo que está escondido lá dentro. Ainda existe uma pontinha de amargura, ainda existe um pouquinho de inveja, ainda existe um pouquinho de raiva. Eu sei que existe, porque eu não sou diferente de você. Mas é necessário deixar Cristo tirar na noite de hoje. Se você não ama o seu irmão, aquele quem você vê, impossível você amar a Deus, aquele que você não vê. Quanto Senhor Jesus querendo viver novas experiências, novos milagres, Pai querido, mas parados, estagnados, Senhor, rasos. Oh Jesus, nos ensina, Pai querido, mudar o nosso comportamento. Oh Senhor, nós precisamos mudar o nosso caráter para ontem. Nós precisamos, Senhor Jesus Cristo, de uma transformação, de uma varredura, Senhor, interna, Pai. Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho, aquele chamado primeiro amor, aquele que nada te tirava de um culto. Você era o primeiro a chegar, o último a sair, você tinha prazer nisso. Era tão prazeroso, se sentia tão útil. Deus falava tanto com você. E isso foi se esfriando, outras coisas foram tomando tempo, outras coisas foram ocupando o lugar de Deus. Aquela oração tão fervorosa que você tinha no meio da madrugada já não existe mais. Aquele jejum tão extenso que doía até a barriga já não existe mais. Aquele período reservado para a leitura da palavra, então, malemar, Senhor, nós lemos versículos colocados na tela, Pai, e queremos viver coisas grandes. Oh Senhor, é este primeiro amor, Pai querido, que nós precisamos voltar. É este primeiro amor, Pai querido, é este primeiro amor, este primeiro sentimento do evangelho, o sentimento de gratidão. Porque todos nós um dia tivemos, meu Pai, e este sentimento ele foi trocado por tô cansado, não aguento mais, está muito pesado, só eu que faço, só eu que prego, só eu que canto. Agradeça, porque você nem merecia. Você não é florzinha de Jesus, você nem merecia. A única coisa que nós, em coletivo, merecíamos era ser lançado no lago de enxofre. Se não houvesse o sacrifício da cruz, se não houvesse o sacrifício da cruz, volte a si mesmo, ao primeiro amor. Oh Senhor, em nome de Jesus, louvado seja, Pai querido, o teu santo nome.
Louvado seja, Pai querido, o teu santo nome. A tua palavra nos ensina, Jesus, que quem perder a tua vida, meu Pai, esse a acha-la. Que contraditório. Como eu vou perder a minha vida para encontrá-la? A Bíblia é tão atualizada porque hoje nós gastamos todo o nosso tempo apenas com a nossa vida, preocupado só com as nossas coisas, preocupado só com o nosso futuro. Eita Jesus, mas o que adianta, Pai querido, eu conquistar o mundo inteiro e perder a mim mesmo se eu não tiver um tempo, Pai querido, para te adorar? Nada disso vale. Mas eu não tenho tempo, tem. Mas eu não tenho forças, tem, porque a Bíblia fala que quando nós estamos fracos, então nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então não existe crente fraco, existe crente criando justificativa. E o Senhor sabe, mas ainda sabendo de tudo isso, Ele está dando uma nova oportunidade para nós na noite de hoje. Oh Jesus, repreenda, meu Pai, este espírito da morte que tem rondado, Senhor, que tem cirandado, Pai querido, por esses dias. Oh Jesus, tira, Pai querido, tira este desejo de morte. Estou tão cansado, está tão difícil, que era melhor que Deus me levasse embora. Era melhor que eu saísse dessa para uma melhor. E o Senhor está falando: ainda tenho projetos para ti nessa terra, apenas continue posicionado. Senhor, em nome de Jesus, receba este culto, meu Pai. Receba, meu Pai, as nossas vidas na noite de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.